falcatrua, o nome disso é jogar sujo, o nome disso é tapetão, o nome disso é ilegalidade, inconstitucionalidade, antijuridicidade, antidemocrático, o nome disso é ditadura. Vamos ver um vídeo que o Mantovani fez no aeroporto, porque o Alexandre de Moraes também calunia, ou injuria, ou qualquer outra coisa. O vídeo tá fácil aí, alemão? Vamos rodar, eu quero imagens. Tá com medo agora, vocês vão ser tudo identificados. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Eu, né? Ele vai falar que ele tá brincando de em Mato Grosso. Bandido, bandido, cor... Ah, aí não pode, né? Agora, é ultrajante, Geisiane, é ultrajante saber que o Estado Democrático de Direito, assim, não, eles não têm, nem disfarçam mais, É estado de exceção já há muito tempo, A exceção de democracia, a exceção de direito é um Estado. Exatamente. Né? Afinal de contas. A gente fica brincando, a gente fica tentando amenizar a notícia, Não é mas... rir pra não chorar, Exatamente, exatamente, Pavi. É rir pra não chorar, porque o que a gente tá falando aqui é muito grave. Nós estamos falando de uma confusão que aconteceu no aeroporto e que o ministro Alexandre de Moraes está tratando como se fosse um atentado às instituições democráticas. O Paulo Gonet, ele fala o seguinte, que não há dúvidas, eu fiz questão de trazer isso daqui da matéria, de que não há dúvidas de que as ofensas foram dirigidas ao ministro por conta da sua condição de integrante do STF e especialmente por ser membro, né? Ele era presidente do Tribunal Eleitoral. Então ele está dizendo que são ataques às instituições democráticas. É esse a narrativa, é esse o discurso que ele está querendo passar. Não é isso. Isso é mentira, isso é falacioso. Não é isso. O senhor Alexandre de Moraes recebeu essas provocações, esses ataques, usem aí a palavra que vocês quiserem, por conta do que ele tem feito dentro do STF. O problema não é o STF, o problema é como eles estão tratando a lei no país, como eles estão tratando a democracia e como é que ele age lá dentro, como se fosse um ditador, como se fosse um tirano. Então, vale a palavra dele. Não é ataque à democracia, não é ataque às instituições. E se eles partem da premissa, que é uma premissa que o Toffoli explicou, não sou eu que estou dizendo, foi o Toffoli. Se eles partem da premissa que eles têm sim representação popular, logo eles têm que assumir o ônus da representação popular. E esse ônus é, se um representante do povo, ele só veio o ânus, não o ônus. Se um representante, eu perdi a linha de raciocínio. Calma. Mas vamos lá, o ônus é do representante do povo, se você não está atendendo às demandas do povo, esse povo tem o direito legítimo e verdadeiro de se indignar contra esse representante. São eles que estão dizendo que partem da premissa de representação, não sou eu. Então, quer dizer, você quer construir uma narrativa dentro dessa representação e você não quer o ônus disso e quer ainda dizer que tudo isso é um ataque democrático. Pelo amor de Deus, foi uma confusão no aeroporto, uma confusão legítima. Ele está se sentindo indignado, ele como brasileiro, com a situação que o Tribunal Superior deste país se encontra, ele tem o direito legítimo de manifestar isso. Só para fechar, para a gente relembrar a PGR, por favor, Pavivi. Lembra que a gente falou aqui do Felipe Martins, né, semana passada? E a PGR... Preso político. Exatamente, preso político inocente. E a PGR negou duas audiências com um advogado que também é perseguido, o ex-desembargador Sebastião Coelho, negou essas reuniões para falar a respeito do preso político Felipe Martins, sem nenhum motivo plausível dentro da esfera da realidade para negar essas audiências. Então, assim, a gente está vendo que essas instituições estão na mão de poderosos, de tiranos que estão somente oprimindo aí sim a população que tem sim o direito legítimo de defesa e de se indignar. Não é crime. Isso não é crime. A PGR está defendendo o Alexandre de Moraes. No caso do Clezão, que morreu preso, o Clezão estava doente. O Clezão não podia estar preso preventivamente. Ele devia receber uma das medidas cautelares alternativas do Código de Processo Penal. A defesa insistiu, pediu. O Alexandre de Moraes simplesmente ignorou. A lei de abuso de autoridade diz que ele tem que analisar em prazo razoável. A PGR fala que não, o Alexandre de Moraes não precisa. A PGR fala isso. Eu sou advogado do caso do Clezão. Eu li.
Eu li a merda. Eu li a merda do parecer que o Paulo Gonet assinou. Porque ele não passa pela expressão prazo razoável. Ele finge que não existe. Agora, o Paulo Gonet muito me espanta. Paulo Gonet é uma das mentes que mais conhece direito no país. Desconhecer que não é competência do STF, ele está defendendo o Alexandre de Moraes fragorosamente, descaradamente. Alguma coisa existe nessa história, Dani. Pavinato, é muito triste acompanharmos como vem evoluindo essas ações, não é, do STF. Simplesmente estão utilizando as instituições para oprimir e calar a população, porque cada um desses casos faz o quê? Com que mais pessoas tenham medo de ficar indignadas. Tanto que é difícil hoje em dia você movimentar manifestações em Brasília, porque as pessoas lá em Brasília têm medo de sair às ruas, têm medo de mostrar a sua indignação. Até conversando com uma amiga, eu falei, por que vocês não movimentam, realizam algo lá em Brasília? Ah, porque nós temos medo. Tá sim, nesse nível. Então, infelizmente, sim, estão utilizando as instituições para calar opositores. E mais do que isso, é impressionante quando nós não podemos mais, por exemplo, falar das urnas. Nos Estados Unidos, recentemente, vários estados americanos fizeram uma reunião com a Fundação Cardano, que é uma blockchain, uma das maiores blockchains do mundo, justamente para repensar o sistema eleitoral americano. Olha só, lá eles estão pensando isso. Aqui nós não podemos sequer falar da possibilidade de repensar o nosso sistema eleitoral, porque isso é coisa de fascista, não é? Porque nós não respeitamos a democracia. Muito pelo contrário, esses são temas que sim precisam ser debatidos, nós precisamos falar sim sobre as eleições e as instituições, elas não são intocáveis, não é? Elas precisam sim verificar qual é a perspectiva e o que a população está pensando com relação a essa atuação, mas não só com o que a população está pensando, qual é o arcabouço jurídico que nós temos no nosso país. Ele é aceito pela nossa sociedade? Ok, me parece que é. No entanto, parece que as instituições não aceitam o arcabouço jurídico que nós temos em nosso país. Essa é a grande questão. E o que se pede não é a quebra democrática, muito pelo contrário, para que a gente possa retornar à normalidade democrática no nosso país, que nós possamos sim debater livremente, sem pensar, será que hoje, quando eu sair daqui do programa, ou amanhã, ou qualquer outro dia, eu vou simplesmente ser presa ou estar com um processo que eu não vou conseguir nem me defender? No caso aqui, as imagens do aeroporto lá de Roma, né, estão até agora em sigilo. E é interessante que nós vimos agora esse vídeo, Pavinato, que você colocou, tem alguém que falando assim, o senhor está nos ameaçando, ou seja, teve alguma fala anterior ali do Alexandre de Moraes, não é? Talvez no sentido de alguma ameaça ou algum processo, ou seja, isso é postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que também não estava no TSE? Não, imagino que não. Ou seja, é sim utilizar o seu cargo para oprimir, para constranger a população como um todo. Porque uma pessoa sofrendo esse tipo de ação é sim atingir cada um dos cidadãos brasileiros e nós não podemos deixar isso. Hoje o Congresso Nacional, infelizmente, apático, não realiza nenhuma ação. Quando que o Pacheco, citado por você, Pavinato, vai fazer alguma coisa? E eu volto a dizer, hoje o Congresso Nacional ele é dividido entre os covardes, os aproveitadores, que são os mamadores de dinheiro público, e uma pequena porcentagem que quer fazer alguma coisa, mas não consegue, porque aqueles covardes é o que sustentam todo esse sistema, infelizmente. Olha, ele está respondendo por calúnia, a família Mantovani, porque falaram para o Alexandre de Moraes, fraudador de urna, foi essa frase que está destacada na denúncia da PGR. Bom, isso aí foi um erro de tipo só do Mantovani. Porque urna não pode falar, ok. Não teve fraude na urna, mas teve fraude no processo. A eleição de 2022 foi fraudada.
eu vou aqui falar e comprovar mais uma vez, antes de passar para o professor Marcelo Suano. Então você põe no caderninho aí, pode escrever em caneta, em pelicam para não apagar. A eleição de 2022 foi fraudada e foi fraudada pelo Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. Foi fraudada por quê? Porque a lei eleitoral, ela diz que resoluções do TSE só podem ser feitas até o dia 7 de março do ano da eleição. É o que a lei diz, está lá até a data, 7 de março do ano da eleição. Aí veio o TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, faz uma resolução, se eu não me engano, em 20 de outubro do mesmo ano. Olha só, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses depois do prazo. Se a lei diz que só pode valer resolução de até dia 7 de março, como é que essa eleição foi regida por uma resolução de outubro? Falcatrua, o nome disso é jogar sujo, o nome disso é tapetão. O nome disso é ilegalidade, inconstitucionalidade, antijuridicidade, antidemocrático, o nome disso é ditadura. Está escrito na lei, é só saber ler. Se você não é analfabeto, você vai pegar a lei e você vai ver, 7 de março. Então que raio que uma resolução de outubro estava valendo? Então teve aí só um erro de tipo de quem? Dos Mantovani. Porque de fato ele fraudou as eleições. Não sei as outras, mas as eleições está claro, porque está publicado no Diário Oficial. Está publicado no Diário Oficial. Se está publicado no Diário Oficial, é fato público e notório, comprovado está. E por fim, professor Suano, o Alexandre de Moraes também ele é de causar inveja ao Costa e Silva e ao Médici. Porque pelo menos no regime militar, eles tinham a gentileza de institucionalizar os atos. Aqui eles cometem atos sem institucionalidade nenhuma.